Diretamente do Templo de Salomão, iniciamos mais uma vez o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar a você, obreiro, colaborador, a ser aprovado. Porque para fazermos a obra de Deus, antes nós temos que ser a própria obra de Deus. Eu quero disponibilizar o número do nosso WhatsApp para você que teve uma experiência na reunião de obreiros da visão, a primeira, a segunda ou a terceira, que marcou a nossa vida e a vida de milhões de obreiros, de servos do Altíssimo. Inclusive aquela venda que a gente colocou no altar, eu queimei todas, juntamente aqui com o Bispo Irlan e outros pastores dos obreiros em São Paulo e no seu estado também. Eu vou dizer o que nós vamos fazer com as cinzas desta venda que foi queimada. Sabe aquela venda física que simbolizou e que absorveu a cegueira espiritual, a surdez espiritual. Nós vamos dar o troco para o diabo. Olha, gente, 2021, você pode ter certeza, vai ser um ano de muitas vitórias, de muita salvação, de muito avivamento. O número para você participar do programa Obreiros em Foco, enviando a sua experiência ou a sua pergunta, é o 953-392828, 0 operadora 11. Esse é o número. A este número do WhatsApp você não deve ligar se não enviar a sua mensagem de áudio ou de texto ou um vídeo curto contando a sua experiência ou pedindo resgate. Em falar em resgate, eu acho que tem um áudio que enviaram para mim. Eu estou tendo umas recaídas de bebida e tudo, sabe? Já tem um ano mais ou menos. Eu dou universal também, né? Eu fico querendo suicidar, eu escuto vozes na minha cabeça. E parece que você está medicada também, ou drogada, ou bêbada. Minha amiga, preste atenção. Ainda que você não esteja medicada, bêbada ou drogada, você está oprimida. E você precisa de libertação. Hein, Pastor Luiz? Aí na central de atendimento vocês estão recebendo ligações de pessoas afastadas, pessoas que estão prestes a cometer uma loucura, tentar contra a sua própria vida ou contra a vida de alguém. Porque tem pessoas que ficam atribuindo as suas desgraças, né, os seus fracassos, as suas desilusões e frustrações aos outros. Boa noite, seja bem-vindo, Pastor Luiz. Boa noite, Bispo. Exatamente, nós estamos aqui para socorrer e ao resgate dessas pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo, padecendo por causa dos seus erros, por causa de ter perdido a visão do altar, a visão da obra de Deus. O Pastor Luiz já está na Igreja Universal há quantos anos? Bispo, eu fui abençoado. Eu fui muito abençoado, porque eu nasci nesse berço de fé. Eu digo berço de fé porque existe o berço de ouro, né? Como o popular diz. Eu nasci no berço de fé. Eu nasci na Igreja Universal. Meu pai, ele já era pastor da Igreja Universal quando eu vim a este mundo. Por isso eu sou muito abençoado. E eu tenho inveja, hein? Uma inveja santa. E o pastor Luiz começou como pastor, foi obreiro com que idade? Quanto tempo ficou de obreiro? Eu fui obreiro aos 15 anos de idade. Aos 15 anos. E fiquei até os 18, né? Um pouquinho para 19, quando a gente ingressou na obra de Deus. A sua idade atual é qual? Hoje nós estamos com 33 anos. Parabéns. Está casada há quantos anos? Estamos casados há 9 anos. Aquela imagem ali anterior, tem como voltar, o produtor? É o pastor Luiz, a esposa, e são os pais aí? São meus pais, isso. Os pais estão aonde? Ele está na Bahia hoje, trabalha no projeto da política, do Arimateia. Okay. Ele trabalha nesse trabalho evangelístico, né? Sim. Através e educativo. E Salvador. E Salvador. Muito bem. O Pastor Luiz, quantas dificuldades você não deve ter enfrentado, como todos nós, e quantas oportunidades você não teve para não entrar na obra ou sair da obra. E pessoas que lhe conheceram, né, quando criança, adolescente, adulto, obreiro, auxiliar, hoje pastor titular, casado, hoje você faz parte também aqui da parte administrativa, do DTI, que é uma parte muito importante que envolve todo o meio de comunicação da igreja, né? Fala um pouquinho pra gente. Exatamente, Bispo. Hoje a gente faz esse trabalho administrativo, mas com a visão de ganhar almas. Porque tudo que a gente faz na obra de Deus é para ganhar almas.
Então a gente mantém os sistemas funcionando, nós mantemos o atendimento a todos os nossos usuários, que hoje são pastores, são esposas, são obreiros, essas pessoas, para que elas consigam fazer o trabalho delas, consigam ganhar almas. Inclusive aqui na central de atendimento, nós fazemos a manutenção desse sistema aqui, que é um sistema no qual é um pronto-socorro para a alma de muitas pessoas. Corretíssimo. Esse é o nosso trabalho na parte de Quer dizer, na Igreja Universal só não serve quem não quer trabalhar. Exatamente. Porque eu acho que indolente e negligente na Igreja Universal ele não fica. Não. E não é porque eu sou de sangue nordestino, não. É em todo o Brasil, em todo o mundo. Negligente e indolente na Igreja Universal, mas não fica mesmo. Porque o que não falta é trabalho na Igreja Universal. E todo mundo pode, de alguma forma, servir a Deus, ganhar almas. Você aí na central com equipe de auxiliares agora, de levitas, obreiros e esposas de pastores, através do número da central, que é o 3573... 3573-3535. Esse é o pronto-socorro da alma e do resgate. Para você que está perdido, para você que está aflito, para você que não vê mais saída e nem solução. Use a sua força para agora ligar para esse número que a gente vai te socorrer. Pode ter certeza absoluta. 0 operadora 11. Eu já volto com você, ô Luiz. Vamos agora a esse trechinho, né, da reunião da visão com o Bispo Macedo. Por favor, aumente o volume, porque o meu convidado aqui ilustre tem tudo a ver com essa mensagem. Presta atenção. A fé é para você lutar e vencer. A fé é para você enfrentar o diabo, o demônio, o inferno, o mundo e a si mesmo e vencer. É para isso que é a fé. A fé não é para ficar aleluia, glória a Deus, oh, glória. Não. A fé é para você guerrear, para você se defender. Paulo chama a fé de um escudo, a defesa sua, a defesa da sua vida eterna, a defesa da sua salvação. Por isso, você nota que nas minhas reuniões, eu só falo, eu pouco canto. Porque eu quero que vocês tenham a consciência da fé que faz tomar posse daquilo que a gente quer. Mas primeiro, você tem que ter o espírito da fé dentro de você. Se não tiver, você pode ser um Ló da vida, se tornar rico, poderosamente rico e depois perder tudo. Cuidado, para você não ser um Ló da vida. Para você não ser um Ló da vida, você tem que ter o espírito de Abraão. Amém, pessoal? Não abra mão, meu amigo, do escudo da fé. A exemplo do que o Bispo Macedo acabou de relatar, de falar, da importância do Espírito Santo para que você então venha lutar e vencer. Mas sem o escudo da fé você acaba sendo atingido, abatido. Você que está afastado, caído ou prestes a cair em tentação, é porque faltou uma dessas peças aqui, ó, da armadura de Deus. E nós vamos estar falando sobre esta armadura a partir do primeiro sábado do ano de 2021. Você não pode faltar, você evangelista, você membro de qualquer um dos grupos da Igreja Universal, você obreiro, auxiliar, você deve participar da reunião de obreiros, porque isso vai enriquecer a sua fé e vai lhe preparar para os desafios, para as lutas que vamos enfrentar nesse ano que vamos iniciar de 2021, tá bom? Então, guarde esta mensagem que você acabou de ouvir, porque certamente você vai ter que praticá-la. Vai ser a reunião da armadura de Deus, a reunião dos obreiros. Eu vou agora exibir a primeira pergunta enviada pelo Israel aqui para o nosso programa Obreiros em Foco, para o Bispo Irlan responder. Vamos lá.
Olá, bispo. Meu nome é Israel e eu gostaria de tirar uma dúvida. Uma pessoa que chega na igreja com problemas espirituais, é possível ela se libertar sem manifestar com demônios? Olá, Israel. Boa noite. Lógico, claro. Nós temos na Igreja Universal, a maioria das pessoas se libertam sem terem que manifestar. As pessoas que, para se libertar, precisam manifestar é a mínima quantidade, tá? Então, uma pessoa, sim, a partir do momento que ela abre o seu coração, que ela entrega a sua vida, ela pode estar possuída, tomada por espíritos imundos, mas a maioria das pessoas, eu me libertei sem manifestar, o Bispo Macedo sempre falou isso, muitos de nós manifestamos, nos libertamos sem precisar manifestar. E uma observação, os piores demônios não são aqueles que incorporam ou que se manifestam. Verdade. São aqueles que agem na mente, porque a pessoa, o indivíduo já está manifestado, como você que está aí depressivo agora pensando na morte, você que está aí maliciando o que estamos falando, você que está aí só para discutir opiniões, você que tem que desculpa para tudo, você que está em pecado, sabe, e despreza o perigo que corre a sua alma, porque você pode morrer a qualquer instante, ou Jesus pode voltar, mas você é crente, você é católico, você é judeu, você é espírita, você é testemunha de Jeová, você é budista, você é muçulmano e diz, não, eu estou bem, mas você sabe que você não tem certeza da salvação. E sabe qual é o sinal mais evidente que a pessoa não está salva? É o medo da morte. Você tem medo da morte, não tem? Você tem medo de morrer. É porque você não tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas nós estamos aqui para lhe ajudar, não é para lhe condenar. Mas você já está manifestado, hein? Tem um encosto aí. Tem um espírito aí. Mas por meio da palavra que está saindo da minha boca como profeta do Deus vivo, aceite e seja liberto. Seja livre, meu amigo, porque para isso Deus nos chamou, para a liberdade, para a salvação. Eu queria que vocês conhecessem uma senhora que tem um nome tão bonito, Rosa, mas ela exalava um mau cheiro. Como é que é? Você conhece alguém que está apodrecendo vivo? Que tem uma doença incurável, uma infecção, uma inflamação, algo grave? Pare aí agora, entre em contato com ela, por WhatsApp, não seja de alguma forma, pede para prestar atenção no caso verídico da senhora Rosa, que estava apodrecendo viva, até que um dia chegou nas mãos dela esse meio de comunicação que eu tenho falado todos os dias, com prazer, com orgulho e com fé. O Foro Universal, que não apresenta uma religião, não apresenta um homem, não apresenta uma igreja, não apresenta um líder político, não apresenta um coach, não apresenta um guru, um médico, um especialista, mas apresenta o nosso Salvador. Olá, meu nome é Rosa, eu sou aqui da Igreja da cidade de Umuarama, Paraná, bloco de Cascavel. E eu fui evangelizada um dia por uma Folha Universal. Eu sempre era evangelizada pela Folha Universal, mas nunca dei importância. Nesse determinado dia eu vi que tinha um testemunho estampado aqui no jornal, na frente do jornal, né? A pessoa que estava dando o testemunho ali, ela tinha passado por uma enfermidade, o mesmo que a minha filha estava passando. Eu tinha minha filha mais nova e ela estava sofrendo de ataque epilético, né? E aquela pessoa tinha sido curada, já fazia 30 anos que ela sofria desse ataque e ela foi curada. Aí eu vi aquele testemunho, eu falei, poxa vida, minha filha vai ser curada também, né? Aí foi onde eu usei a minha fé. E para resumir, hoje toda a minha família está na fé. Estamos todos abençoados. Aí eu fui liberta, minha filha foi curada, meu casamento foi transformado, toda a minha família foi transformada. E estamos aqui na fé. E hoje eu faço a obra de Deus há 21 anos. E meu esposo também. Você está vendo a importância de você ler o Folha Universal? Leia, não abra mão da sua leitura. Isso vai enriquecer a sua fé, a sua educação espiritual. Você vai ser educado. Patrocine também o Folha Universal. Olha só, na página 6, Godlywood, você sabe controlar as suas emoções? Entenda como elas podem prejudicar a sua vida e saiba como combater o sentimentalismo por meio da fé. E na página 7 está o Intelliman, que inclusive vamos ter a reunião este sábado às 18 horas aqui no Templo de Salomão. O Bispo Renato estará ministrando essa reunião, estarei junto com ele, com o Bispo Irlan, todo o Brasil,
os bispos e pastores responsáveis pelos obreiros estarão aí presentes no altar da reunião dos homens. Então, neste sábado, às 18 horas, está aqui, ó, ser cristão e ser homem. As duas coisas estão mais ligadas do que muitos imaginam e refletem nas pessoas ao redor. Adquira o seu exemplar, patrocine agora mesmo, fazendo uma doação, seja através do aplicativo do seu banco ou através da página oficial universal.org/doar, de forma segura, simples e rápida. Você também pode fazer uma doação por SMS com a palavra doar e o valor de R$ 250. Você vai estar patrocinando 125 exemplares. Cada exemplar nos custa R$ 2,00 a impressão, né? E também o envio para os estados de todo o Brasil. Você que diz, bispo, eu posso patrocinar 5, 10, 15, 20 ou um fardo, 2 fardos. Inclusive, eu quero agradecer, bispo Irlan, pelas muitas pessoas que têm patrocinado, né, 2, 3, 5, 10 e há alguns que, graças a Deus, podem participar e patrocinar, né, um fardo, 2 fardos. Muito obrigado. Veja aqui a participação do Guilherme Delorto, que é ator e trabalha na Rede Record de televisão. Você certamente já o conhece, já ouviu em muitas novelas que ele interpretou personagens, inclusive bíblicos, né? Eu tenho aqui a participação dele dizendo que a leitura é fundamental e agrega muitas informações para a vida. Ultimamente, falta muita essa prática de ler, eu concordo, Guilherme, principalmente o jornal impresso. Além disso, a leitura faz parte da construção do ser humano. Você concorda com o ator Guilherme? Deixa aí então no hashtag Eu Leio a Folha Universal e deixa aí também o seu comentário. Vamos à nossa central de atendimento. Você conheceu o Luiz quando criança? Conheci. Aonde? Feira de Santana. Feira de Santana. O pai dele era o pastor na igreja onde eu me casei. Sério? A Ana Paula era obreira. Olha só como são as coisas. Você está vendo a importância da obra de Deus? Somos um corpo realmente, Sim. né? Luiz, você já tem em mãos aí nomes de pessoas que ligaram e estão pedindo o resgate. Tenho sim, bicho. Tenho aqui o nome da Lucinete. Ela é lá de São Roque, de Ipirá, Bahia. E por incrível que pareça, é perto da cidade de Feira de Santana. Hoje ela está afastada há 6 anos da presença de Deus. E nesse período ela contraiu problemas de saúde. Ela contraiu doenças e ainda teve o esposo. Se separou do esposo e se sente vazia e incompleta. Essa é a situação de alguém que se afasta da presença de Deus. É isso que você quer, meu amigo, para a sua vida? Certamente que não. Então, você que está prestes a se afastar, avalie a sua fé, avalie o que você está planejando fazer, porque as nossas escolhas e as nossas ações vão trazer reações, consequências. O pastor Luiz vai enviar o resgate aí à sua casa. Quem mais, o Luiz? Aqui também temos o Luciano José, ele é de Parque Vila Maria, aqui de São Paulo. Ele está afastado da igreja há mais de 7 anos. Caramba! Ele sofre com depressão, ele está viciado em jogos, a vida financeira dele está um desastre e enfrenta problemas familiares. Luciano, tem uma saída para você. A gente tem interesse em enviar o resgate para você, para que você se liberte e passe a ser mais um dos testemunhos que tem aqui na nossa igreja, na Igreja Universal, o berço da fé. Venha nascer de Deus através dessa fé. Tá aí. 3573-3535, 0 operadora 11. Quanto é que você cobra, Luiz, por receber as ligações, enviar o resgate? Quanto é que a Igreja Universal cobra? É totalmente gratuito, totalmente gratuito. O nosso interesse é só a sua alma, a salvação da sua alma. Se tem alguma coisa que você tem que pagar, é a entrega da sua alma para Jesus. Não é para a igreja, mas para Jesus. Bem, eu quero que você acompanhe agora experiências de pessoas que participaram da reunião da visão. Meu nome é Luana e eu participei hoje da 3ª vigília da visão aqui na Catedral de Jundiaí. E foi uma reunião que me abençoou muito. Fui renovada, estou saindo daqui com outra visão, estou saindo daqui abençoada nessa noite. Sou grata a Deus por todo esse cuidado que tem conosco.
Apesar de servos, somos filhos. E isso para nós é um tremendo privilégio. Nessa terceira reunião, eu tive um renovo espiritual e passarei a oferecer uma oferta agradável ao meu Senhor. Meu nome é Ednei, sou daqui de Teresina, Piauí. Nessa vigília da visão que teve nessas vezes passadas, eu aprendi a enxergar mais as coisas de Deus, a dar valor mais às coisas de Deus. E eu tenho observado como Abraão observou, a olhar sempre para Deus, sempre a obedecer às coisas de Deus. E eu venho aprendendo tudo que vem passado nas vigílias, eu venho colocando em prática, e o que mais me marcou foi olhar para o altar, olhar para as coisas que Abraão fez, o exemplo que Abraão deu. E é isso que eu tenho aprendido a cada vigília que tem passado. Essa vigília ficará marcada na vida de milhares de pessoas que participaram, e aqueles que colocaram a venda sobre o altar, reconhecendo o seu erro, o seu pecado. Muitos estavam prestes a adulterar, outros a mentir, outros a tocar no sagrado, outros estavam prestes a sair da obra, outros estavam prestes, a blasfemar, a entregar o uniforme. Eles estavam num processo de destruição. Destruição pessoal, de queda, de abandono da fé, do primeiro amor, de perda da salvação, e através dessas vigílias e deste propósito, esse processo foi encerrado e a porta foi batida na cara do diabo. A gente queimou, vocês estão acompanhando aí as imagens da gente queimando aqui no estacionamento, em um dos muitos estacionamentos que nós temos aqui ao redor do Templo de Salomão, à disposição dos membros, e nós vamos fazer essas cinzas chegar a você que está afastado, porque você tem até quinta-feira para voltar a participar da Ceia da Família. Nós vamos ter esse evento aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. No caso, amanhã você terá essa oportunidade de participar, da Ceia da Família, como também da Vigília da Virada. Por isso, meu amigo, você tem que aproveitar, porque o tempo não espera e agora é a sua vez. Por isso, nós estamos também respondendo perguntas enviadas ao WhatsApp do programa Obreiros em Foco, que é o 95339-2828, 0 operadora 11. Você que tem uma pergunta, uma dúvida, tire essa dúvida o quanto antes. Isso é perigoso para a sua fé. Você que quer contar a sua experiência com a reunião da visão, envie um vídeo curto, objetivo para a gente agora. E você que diz, olha, bispo, eu estou afastado, eu preciso de ajuda, eu preciso de resgate, mas eu não quero falar com ninguém. Quero só mandar aqui a minha mensagem para que vocês enviem o resgate. 3573-3535, 0 operadora 11, desculpa, é o número da central. E do WhatsApp, 95339-2828. E eu sugiro, bispo, Diga que lá. Todos que estão afastados voltem antes de terminar o ano. Tem que ser. É uma sugestão. Não. O diabo já falou, Tem gente que não vai virar o ano. Principalmente para os afastados. Os demônios têm se manifestado na Igreja Universal falando, olha, fulano, ciclano, ele dá nomes. Se afastou, ex-obreiro, ex-auxiliar, ex-pastor, olha, o ex-membro, ele dá nomes, ele é ousado, ele conhece. Ele conhece. Não vai passar para o ano de 2021. Espero que você não esteja na lista dele. Olá, eu sou a obreira Pamela, aqui da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando chega uma pessoa pela primeira vez e ela sendo casada e eu, obreira solteira, como devo orientá-la? Olha, você deve orientá-la na fé, no espírito. Só que você sendo uma obreira solteira, talvez o primeiro atendimento, as primeiras orientações você pode dar. Mas depois seria bom que você indicasse uma obreira também casada ou a esposa do pastor para que desse acompanhamento a essa pessoa até que ela esteja liberta, esteja salva e receba o batismo com o Espírito Santo. A obreira, por exemplo, sendo solteiro ou obreiro, atendendo um casal, a melhor coisa é você marcar a corrente, marcar o atendimento, contar o seu testemunho e não esqueça, obreiro, o testemunho mais forte não é aquele, eu fui liberto disso, daquilo, eu fui curado disso, daquilo.
Eu resolvi esse problema familiar, esse problema sentimental. Eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Pelo amor de Deus, obreira. Pelo amor de Deus, obreiro, colaborador. O testemunho mais forte foi a sua transformação, o batismo com o Espírito Santo. E agora, eu quero que você acompanhe o caso verídico da Aline Garcia, que foi para o altar para receber o Espírito Santo. Olha só o que aconteceu nesta fogueira santa. Meu nome é Aline Garcia, sou empresária, tenho 41 anos e a minha história começa desde muito pequena. A minha família é uma família que toda a vida serviu aos espíritos, então tinha muitos problemas de conflito na minha casa. Meu pai bebia muito, minha mãe era nervosa, eu fui crescendo revoltada. Tinha raiva do meu pai, tinha raiva da minha mãe, ia crescendo um desejo de vingança pelos problemas que a gente passava. Eu via vultos, escutava vozes, eu tinha amigos imaginários. E eu me lembro que uma ocasião eu me acordei no meio da sala e eu estava com uma faca na mão. Eu não sabia aonde eu ia, nem o que eu estava fazendo ali. Às vezes estava todo mundo sentado na sala e se quebrava todo um jogo de louça dentro do armário. Passavam coisas que não eram normais na minha casa. E dentro de mim crescia uma raiva. Eu tinha depressão, eu tinha um vazio dentro de mim. Eu via o casamento da minha mãe e do meu pai sempre com briga. Então eu tinha raiva disso. Eu só me metia com gente problemática ou com relacionamento já feito. Então eu tinha prazer em ter relacionamentos assim com pessoas que já viviam junto, ou com homens casados. Eu cheguei a fazer trabalho para destruir um casamento de uma pessoa. E o fundo de poço foi quando eu resolvi me entregar a fundo no espiritismo, né? Na casa dos encostos. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma troca de vida, né? Trocaram a minha vida por de um animal. E aí a minha vida foi pro fundo do poço mesmo. Aí eu me entreguei aos vícios, eu fumava, eu bebia, eu saía de quinta a domingo, eu chegava alcoolizada na minha casa. Eu já tinha feito todo tipo de ritual, tudo que me dizia eu ia. Mas eu me negava a um lugar, que às vezes eu passava o zapping na televisão e eu mudava de canal. Era o único lugar que eu não queria saber de escutar. Então eu me lembro que a minha mãe contou para mim onde é que ela estava indo e eu disse, nem louca. Eu disse, se tu quer que eu vá aí, só se é para fazer meu velório dentro dessa igreja, eu não boto meus pés. Foi a resposta que eu dei para ela. Estava num desespero tão profundo que os demônios, os espíritos, eles me atormentavam tanto que eu disse assim, eu me lembro que eu disse assim, ó, se tu que é Deus que a minha mãe está servindo, tu existe de verdade, está nesse lugar, eu vou colocar os meus pés lá. Mas se tu não estiver lá, se eu não te encontrar lá, eu vou me matar. Um domingo de manhã, a minha mãe se arrumou cedo com meu pai para ir. E eu me arrumei, fui atrás deles e disse, eu vou junto. É como esse dia, o primeiro dia eu tirei uns 20 quilos dos meus ombros. Eu fui leve para casa. Eu me lembro que eu cheguei em casa, eu dormi essa noite, porque eu não dormia sozinha. Então eu comecei a ver diferença na minha vida, eu me tornei dizimista. Na segunda-feira eu já tomei meu envelope de dízimo, porque eu disse, se eu tive paz aqui, eu sei que aqui é que eu vou ficar. E eu me lembro que eu me batizei nas águas, e aí eu me lembro que era o mês de julho, eu cheguei final de julho, e em novembro, dezembro, o pastor começou a falar da fogueira santa de Israel. Eu queria ter essa experiência com Deus. Eu sabia que se eu não recebesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir vencer, eu não ia durar muito tempo na presença de Deus. E eu me lancei com tudo. Eu me lembro que eu trabalhava 5 anos numa clínica e eu fiz um acordo com meu patrão. E ele me indenizou, eu pedi as contas do serviço,
tudo pela minha fé. Deus falou e eu disse, eis-me aqui. E eu me lancei, eu peguei tudo que eu tinha e eu botei tudo no envelope, porque eu queria o bem maior. Eu estava sedenta, eu tinha uma sede que não cabia dentro de mim, era o único que eu queria, era o Espírito Santo. Pouquinho de tempo depois que eu entreguei meu envelope, eu fui batizada com o Espírito Santo. O meu olhar era outro, a minha vida era outra. Eu queria, como todo mundo fala, não, mas é verdade, a gente tem vontade de abraçar as pessoas, nasce na gente um amor inexplicável, tudo aquilo que era pra gente de valor perde, porque a gente recebe o mais importante, né? Então, daí eu fui fortalecida em mim, veio uma força inexplicável. Foi quando eu conheci meu esposo e eu vim embora para a Argentina, né? Para a gente começar nossa nova vida aqui. Eu saí da minha terra, da minha parentela. Eu disse, eis-me aqui. Então Deus ia prover para nós a resposta. E eu me lembro que o primeiro sacrifício que a gente fez de casado, a gente tinha juntado um dinheiro para investir em tecido. E Deus pediu esse dinheiro. E a gente se olhou e entre os dois a gente disse, eis-me aqui. Eu me lembro que a gente já tinha um carro 0 quilômetro também. Deus pediu e a gente, eis-me aqui. E a gente foi para o ateliê, que hoje é o nosso ateliê, que ele é 10 vezes maior do que a gente tinha antes. A gente tem toda a maquinária nova, a gente tem funcionários. Hoje em dia a gente tem uma loja, a gente está indo agora para uma loja maior. A gente vende não só aqui na Argentina, mas eu vendo para o Brasil, eu vendo para a América do Sul, para a América Central, Estados Unidos e Europa a gente tem cliente. E esse ano a gente teve uma situação difícil devido à pandemia, e a gente teve que fechar a loja e a gente ficou na dependência de Deus também, né? Deus, a gente está nas tuas mãos, a loja está fechada, a gente tinha empregados e Deus não desamparou. Deus deu uma ideia para o meu esposo, ele começou a confeccionar máscaras faciais para fora, para outras cidades aqui na Argentina. E a gente deu trabalho para muita gente, para muitos ateliês que ficaram sem nada. Hoje em dia a gente tem para dar, a gente pode ajudar as pessoas. Eu tenho hoje porque eu sacrifiquei antes. Então a gente não nos falta nada. Nem com pandemia, nem com crise. Deus não deixa faltar, porque toda vez que Deus pede, a gente diz, eis-me aqui. Mas o mais importante que eu conquistei foi o Espírito Santo na minha vida, porque sem ele eu não tinha suportado, eu não tinha tido força para sustentar tudo que a gente passou para hoje ter a vitória que a gente tem. Esse é o mais importante. A pessoa sem o Espírito Santo, ela não tem toda a armadura de Deus. Você sabia que o Espírito Santo é toda a armadura de Deus em nós? Desde o alto da cabeça até a planta dos pés. A Aline, ela não tinha essa armadura. Por isso, era violenta, era fracassada, cheia de traumas. A Aline era uma soldada ferida, infeliz, uma filha amargurada, mas a mãe não desistiu, hein? Hoje está aí na Argentina, arrebentando, prosperando, gerando postos de trabalho. Uma mulher realizada, né? Como esposa, como mãe, como filha, como empresária. Sabe por quê? Eu não ouvi. Você respondeu a minha pergunta? Sabe por quê? Por quê? Porque vai na igreja? Não, porque tem muita gente que vai na igreja e não tem a vida que ela tem. Ah, porque conhece a Bíblia. Muita gente conhece a Bíblia e não tem o Espírito Santo, como você, né? A Aline, ela recebeu a armadura do Altíssimo, que é o Espírito Santo. Eu vou falar sobre a armadura de Deus no primeiro sábado de 2021. Prepare-se, vai ser a reunião da armadura de Deus, aqui desde o Templo de Salomão para todo o Brasil. Mas agora, e lembra da minha pergunta? Você já respondeu essa pergunta? Deus recebe qualquer tipo de oferta? Que dizem por aí, principalmente entre os religiosos? Não, meu amigo. A resposta é não. E por quê?
Porque se Deus recebesse todo tipo de oferta, ou qualquer oferta que se faz para Ele, como a oração, a oferta monetária mesmo, o jejum, a evangelização, a meditação na sua palavra, um propósito de fé. Se Deus recebesse qualquer oferta sem critérios, sem temor, sem sinceridade, devoção, então por que Ele não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Ele aceitou a oferta de Abel, os dois irmãos, os dois ofertaram. Abel e a sua oferta foram aceitas. Caim e a sua oferta foram rejeitadas. Por quê? Porque faltou critério, faltou sangue, faltou entrega, faltou respeito. Não se engane. Há atitudes que parecem corretas aos nossos olhos, aos olhos dos outros, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados jamais. Ele conhece o coração e a real intenção de cada um de nós. Por que você ora? Por que você oferta? Por que você jejuma? Por que você evangeliza? Por que você está me assistindo agora? Para discutir opiniões? Para aprender? Para avaliar a sua fé? Veja só o que diz o texto bíblico, por favor, Walter. No livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 5, diz assim, olha. Aqui, olha. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor, quer dizer, aceitou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Deus deu atenção e aprovou. Mas para Caim, que era irmão de Abel, e para a sua oferta, olha só, estão ligados, a pessoa e a oferta, não atentou. Quer dizer, Deus desprezou, reprovou. E irou-se Caim, fortemente, como tem gente que ficam iradas, né? Ó Deus, por que você não me abençoa? Ó Deus, por que você não faz isso? Ó Deus, por que você não fez aquilo? E irou-se Caim fortemente. Você está fortemente irado, chateado com Deus? Meu amigo, olha para mim, por favor. Cuidado, 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 porque o peixe morre pela boca. Cuidado, porque se você foi rejeitado ou reprovado, foi porque a sua oferta não foi sacrifício, não foi sincera. E descaiu-lhe o semblante. Você está com o seu semblante descaído, desanimado? É porque está faltando a armadura, toda a armadura de Deus em você. Mas nós estamos aqui, vamos lhe ajudar. Nós estamos aqui, vamos orar por você agora. Inclusive, eu queria chamar aqui aos estúdios o pastor Luiz, com os nomes das pessoas que ligaram para a nossa central. Tem como colocar em tela dividida, Davi, ele, por favor? Por favor, pastor Luiz, vem para cá, por favor, traz os nomes. Eu sei que você quer ler mais, falar mais, mas, por favor, é momento de oração. Vamos lá, vamos falar com Deus, porque se você está irado, sabe, chateado fortemente com Deus, com seu semblante caído, final de ano, poxa, perdi um ente querido para essa pandemia, perdi empresa, perdi clientes, perdi trabalho. Meu amigo, você não pode perder a fé, você não pode perder a salvação, você não pode perder o Espírito Santo, porque ainda que você tenha tudo isso, se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Até porque, se a pessoa, ela perde tudo e não aconteceu o arrebatamento, ela vai ser arrebatada. E ela não morreu sem salvação, então ela... Aí já era. Né? Mas ainda que a pessoa não tenha conquistado tudo, se ela está salva e acontece o arrebatamento, ela é arrebatada. Agora, ela pode ter tudo. Se chegar o momento de Jesus voltar e ela não tem o Espírito Santo, ela vai ficar. Pois é. Como também ela pode ter conquistado tudo. E morrendo, vai perder a salvação. E uma dica para quem quer receber o Espírito Santo nesse jejum de Daniel. Diga Olha lá. que bacana, bispo, isso aqui. Eu estava vendo. O Espírito Santo é, então, o presente mais valioso que o Senhor Jesus deu ao ser humano, para que este não somente conquiste a sua salvação, mas também seja auxiliado em todas as suas necessidades neste mundo e auxilie outros que necessitam. Olha só, quer dizer, sem o Espírito Santo a gente não tem como fazer a obra de Deus. Perfeitamente. Por isso que a primeira condição para a pessoa fazer o CPO e ser um colaborador, um obreiro, uma esposa de pastor, um auxiliar, é o batismo com o Espírito Santo.
Bem, o pastor Luiz acabou de chegar. Vamos lá? Vamos orar? Vamos. Estão preparados? Vamos falar com Deus. Senhor Espírito Santo, o Senhor marcou o encontro com esta pessoa que está afastada há 3 décadas, 2 décadas, há 1 década. Não importa quanto tempo, mas o Senhor tem resgatado milhares de almas, vidas que estavam destruídas pela depressão, pelo sentimento de condenação, de exclusão. Pessoas que estavam prestes a morrer e ter a sua alma carregada pelos demônios ao inferno. Mas o Senhor os livrou da morte. O Senhor falou com ela, com ele, por meio deste programa, Obreiros em Foco. E agora eu oro juntamente com o pastor Luiz, o bispo Irlan, os demais bispos e pastores que cuidam dos obreiros, dos colaboradores, dos afastados que um dia estiveram nesta obra. Nós não nos desfizemos das fichas deles, nós mantemos a ficha deles para orar, não para criticar, não para julgar, mas para orar e pedir ao Senhor: salva esta alma, dê forças, dá o dom do arrependimento para ele se revoltar contra este pecado, esse passado triste e sujo. Assim como Luiz segura em mãos essas fichas de pessoas afastadas, meu Deus, segura agora em tuas mãos a vida desta pessoa, a alma desta pessoa. Entregue-se, meu amigo, não fique ouvindo a minha oração. Você que está afastado, decida-se aí agora. Amanhã, na ceia da família, eu vou estar na casa do meu pai. Eu não vou sair do ano velho com uma velha vida, com o mesmo coração, mente. Determine aí agora, na vigília da virada eu vou estar na tua casa buscando tua presença. Meu Pai, renove os obreiros, renove os colaboradores, os evangelistas, batize pessoas com teu Espírito neste jejum de Daniel, porque nós precisamos de discípulos, precisamos de soldados com toda a armadura e não com apenas uma parte, uma peça da armadura. Revista-nos com toda a armadura de Deus, porque muitos soldados foram abatidos no campo de batalha, porque não colocaram toda a armadura do Senhor, que é o teu Espírito. Por isso vem, Senhor Espírito Santo, e batize, renove e guarda-nos das ciladas do diabo, das tramas do diabo e dos seus filhos, tudo de ruim que estão planejando contra a Igreja Universal, contra os evangelistas, os membros, os colaboradores, obreiros, auxiliares, pastores, bispos. Guarda-nos, Senhor, pois a nossa vida está na tua mão, está no teu altar. E você que concorda, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Ele ouviu a nossa oração. Perceba a diferença entre antes e depois. Bispo Irlan, suas considerações finais. Então, ainda há tempo, ainda há lugar à mesa. Volte e não fique protelando. A sua volta tem que ser até a virada desse ano. Pastor Luiz, muito obrigado pela sua participação e por esse trabalho tão importante que vocês, pastores, bispos, exercem nesse departamento que para muitos é desconhecido, mas que é através dele que nós estamos fazendo. Vocês nos possibilitam fazer mais de 70% da obra de Deus no sentido de comunicação, a DTI. Exatamente. Conte conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. Sempre. Aonde você precisar, você pode encontrar uma mão amiga na Igreja Universal do Reino de Deus. Tá aí. Forte abraço para os seus pais. Qual é o nome dele? Paulo Luiz. Paulo Luiz. E a senhora? Cidália. A senhora Cidália. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Não esqueça, nos veremos na Iurde ou nas nuvens. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.